Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Hoje eu convido a reflexão sobre um tema que está entre tantas obras no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, para a gente refletir sobre a tolerância. E ela começa dizendo assim: vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. A tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Então, pessoal, aqui uma profunda reflexão, então, em termos da necessidade que temos de repensarmos a forma com que estamos reagindo muitas vezes, aquelas condições com as quais não concordamos, com as quais os nossos pensamentos não fluem de maneira natural. E isso está muito comum no nosso dia a dia e está fazendo com que a nossa humanidade toda se perca em avaliações, em conceitos, em julgamentos e principalmente em condenações daqueles que pensam diferentemente de nós. Então, o que a gente vem vivenciando nos demonstra que temos um longo caminho a percorrer para reestabelecer entre nós o respeito mútuo, porque a tolerância nada mais é do que uma reflexão e de um reflexo direto do respeito que temos pelo outro. Quando a gente verifica situações que amigos de longa data, familiares, colegas de trabalho, enfim, pessoas que tinham até então uma proximidade, uma relação de carinho, de compreensão, de afeto, de afinidades em relação a muitas coisas, se veem levadas ao rompimento, ao surgimento de mágoas, ao surgimento de ofensas. E isso tudo nos demonstra que como é difícil para nós, seres humanos, aprendermos, compreendermos e principalmente praticarmos os ensinamentos de Jesus. Porque justamente essa tolerância foi, junto com o amor e com a prática da caridade, um dos ensinamentos mais profundos que ele nos deixou. Porque a tolerância ela compreende entendermos as limitações dos outros, assim como necessitamos que os outros compreendam a nossa limitação. Então, quando a gente para pensar desta forma, a gente começa a perceber que o nosso julgamento excessivo, que a nossa discordância, ela não alimenta sentimentos de amor, não alimenta sentimentos elevados, porque eu passo a me colocar na condição de julgador. E daí, para condenar, é um passo muito pequeno. E na maioria das vezes, nós o fazemos de maneira precipitada, de maneira apaixonada por um determinado tema, seja religião, seja política, seja futebol. E a gente percebe então que a nossa capacidade de parar, de pensar, de refletir antes de nos posicionarmos, ela está muito reduzida. E isso está fazendo com que a gente caminhe para um processo de deteriorização das relações, onde eu não consigo perceber no próximo aquilo que em mim é tão frequente, que é essa capacidade, né, ou até mesmo a tendência a gente tem ainda de cometer equívocos e levar a nossa elevação com maior velocidade. O pedido, então, pessoal, é que a gente possa sim
começar a refletir um pouco mais e aceitar o outro na sua forma de ver o mundo, na sua forma de entender a dinâmica da vida, que na maioria das vezes não vai ser idêntica ou na linha do que nós pensamos e do que nós admitamos como verdade. Então, esse é um assunto que merece sim reflexão. E neste momento em que nós estamos reclusos nos nossos ambientes, nas nossas interações com outras pessoas, olha só que beleza, que momento oportuno para que a gente possa olhar para nós mesmos. Mas olhar para nós sem culpa pelas nossas falhas cometidas ao longo da caminhada, porque isso faz parte. Nós estamos num planeta onde o nível de elevação espiritual ainda nos leva a cometer esses equívocos. Estamos longes da perfeição. E aceitar isso com naturalidade nos faz acreditar e ter a esperança de que amanhã eu me esforçarei para ser melhor do que hoje e do que ontem. Então, quando pensamos em evolução, vamos pensar que evoluir é cometer erros diferentes. Ou seja, que no dia de amanhã eu esteja já evoluído para não cometer o mesmo erro de hoje. Mas que eu vou cometer possivelmente outros equívocos? Certamente. Porque a vida da interação, a vida de relação com o outro nos leva a muitas vezes sucumbir às nossas fraquezas, às nossas imperfeições e cometemos sim novos enganos. Então, tolerância não é somente com o outro, tolerância é conosco, é com a nossa capacidade ainda imperfeita de nos relacionarmos nessa vida. Então, essa tolerância conosco nos prepara para termos a tolerância com o próximo, ter a tolerância com a vida, com as condições, com a natureza, e fazer com que possamos caminhar de maneira mais firmes para a verdadeira evolução, através da nossa reforma íntima, através da nossa capacidade de entender o outro e aceitar o outro. Porque cada pessoa, na sua caminhada, na sua trajetória de vida, tem o seu momento de entender, de compreender aquilo que talvez eu já tenha compreendido muito antes, assim como muitos compreenderam antes de mim e não entendem ainda como eu posso ainda pensar de uma maneira tão equivocada. Essa dinâmica, ela precisa existir para que uns auxiliem os outros, para que uns ajudem os outros na sua evolução. E isso só é possível através da tolerância, da compreensão, do perdão, do amor. Então, meu pedido, que eu faço a mim mesmo todos os dias nas minhas preces, eu deixo aqui também para que cada um de nós possa olhar para si e perceber o quanto nós precisamos da tolerância do outro. E essa medida vai servir para que nós possamos exercitar a maior tolerância com o nosso irmão, com o nosso próximo. Jesus nos deu o exemplo disso muitas e muitas vezes e de várias formas. Então, compreender que a base dos ensinamentos de Jesus, do amor, da caridade, do perdão, a tolerância é muito importante. Então, eu posso sim discordar, principalmente das coisas sobre os assuntos, né, do dia a dia, da vida, da política, da economia. Sim, posso discordar. Mas eu tenho que ter a tolerância de compreender que no outro existe uma visão de mundo, existe uma experiência de vida que o faz pensar daquela maneira. E aí a gente tem que ter sabedoria para saber, para perceber quando existe na relação que eu estou estabelecendo com o outro espaço para o diálogo construtivo, onde as posições de cada um podem ser colocadas, mas não de maneira raivosa, não de maneira unilateral, que a verdade esteja só comigo.
Então, se eu quero que o outro entenda os meus argumentos e os meus posicionamentos, que eu também exercite ouvir o outro de uma maneira amorosa, para entender ou tentar entender por que ele pensa daquela maneira, mas sem a obrigação de que ao final dessa conversa um ou outro tenha convencido sobre a sua ideia. Então, isso é tolerância, isso é amor, isso é respeito. Que todos nós possamos cultivar no nosso coração esse sentimento de paz, de harmonia, de respeito pelo outro, de empatia e de compreensão. Que cada um de nós está numa determinada etapa da vida, numa determinada etapa de entendimento das coisas e que tudo, ao final, será resolvido de uma forma em que todos nós estejamos harmoniosamente convivendo, harmoniosamente se respeitando e dentro do que é possível no nosso planeta Terra, que sejamos felizes nessa convivência, mesmo quando formos contrariados nas nossas visões, nas nossas percepções. Obrigado, meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça com todos e que tenhamos uma excelente noite de sono, de descanso físico, descanso espiritual e que possamos estar sim nos preparando cada vez mais para a nossa evolução, para a nossa melhoria como ser humano, como ser espiritual e como um ser de amor criado por Deus nesta grande família universal. Que a paz de Jesus fique conosco. Assim seja. Obrigado.